Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te adoramos, Jesus. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus.
Boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um dos irmãos e irmãs que estamos aqui reunidos nessa noite. Então, sejam bem-vindos aí, a irmã Marilene, a irmã Larissa, a irmã Camila, a irmã Flávia e tantos outros irmãos aqui que nós estamos hoje fazendo a nossa transmissão aqui da nossa sede, da nossa igreja. Queremos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Quero te pedir que você possa compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos, através do WhatsApp, através também do seu Facebook. Vamos impactar as vidas, vamos falar do amor de Jesus Cristo. Nosso tema hoje é os sinais da volta de Cristo, o anticristo, a figura do anticristo que nós vamos estudar. Mas antes, nós vamos fazer alguns comunicados da nossa igreja. Então, nós estamos fazendo a transmissão hoje aqui da igreja. No próximo domingo, pela manhã, às 10 e às 18h30, também faremos nossa transmissão aqui. Os irmãos que, caso queiram vir participar, é necessário cumprir todas as regras e os rigores do decreto do governador que está enviando para nós. Então, é necessário que você venha de máscara. Então, eu estou aqui com a minha máscara, tá certo? Necessário que você venha de máscara. Na entrada haverá o tapete, as coisas tudo postas, tudo direitinho. Existe uma separação das cadeiras que elas não podem ser mexidas, não pode se juntar às cadeiras. E haverá as transmissões como nós estamos fazendo, tanto pelo Facebook e pelo YouTube no domingo. Então, nosso desejo é poder continuarmos edificando a vida de cada um dos irmãos. Nós entregamos 2 cestas básicas essa semana que chegaram aqui na igreja. Quero agradecer aos irmãos que têm contribuído e estão nos ajudando nesse projeto de atender famílias carentes aqui na nossa região e ao redor aqui da nossa igreja. E famílias que estão precisando bastante da nossa do nosso apoio. Quero agradecer também aos irmãos que estão enviando os seus dízimos, as suas ofertas. Como nós falamos, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta de segunda a quarta, das 9 até meio-dia. O irmão Fernando está dando expediente aqui. No domingo, se você quiser vir também trazer o seu dízimo, fique à vontade, ou passar no cartão de crédito ou de débito, fique à vontade também. Se você for fazer a sua transferência, quero te lembrar, Banco do Brasil, agência 36560, conta corrente 1354445, agência 06175-429, /1000 ao contrário, -04. Então, lembrando que a sua contribuição nos ajuda a manter os trabalhos da igreja, a honrar os compromissos da igreja, a manter a obra missionária no mundo, a manter também os projetos sociais e os apoios à família. E, principalmente, nos ajuda também a dignificar o nome do Senhor Jesus Cristo através de todo o trabalho que estamos realizando nesse período de quarentena. Hoje, na nossa live, nós compartilhamos que nós somos esse agente de transformação nesse período. Deus nos colocou para vivermos essa época e podemos viver na presença do Senhor, fazendo a diferença na vida das pessoas. E nós estamos fazendo diferença, queridos irmãos, orando. Quero lembrar os irmãos que sexta-feira, agora, dia 15, nós vamos fazer o nosso relógio de oração, começando à meia-noite e indo até às 24 horas do dia 15. Começa sexta-feira. Se você quer participar do nosso relógio de oração, nós estamos com um grupo no WhatsApp, é um grupo para ser compartilhado, só pedidos de oração e apoio, e também, quando estivermos orando, as palavras que Deus estiver colocando na sua vida, você pode compartilhar. Nós vimos domingo, se você não assistiu o nosso culto, eu te convido você a assistir, está aqui no Facebook, também está lá no nosso canal no YouTube. Você vai ter o testemunho do irmão Paulão, falando sobre o que foi para ele participar do relógio de oração. Então, mesmo estando em nossas casas, nós podemos orar, interceder e clamar o nome do Senhor Jesus. E nós cremos que grandes coisas acontecerão. Nós estamos orando por alguns pedidos que têm chegado até nós. E hoje chegou muitos pedidos, queridos irmãos. Nós vamos orar neste momento
por esses pedidos de oração que têm chegado. Nós continuamos orando pela vida do pastor Aldimar, ele teve uma boa melhora, graças a Deus, já deixou a UTI. Nós estamos orando também pela vida do nosso príncipe, o pequeno Estevão, que Deus esteja abençoando a vida dele. Estamos orando pela princesa Isabela, que ela ainda está hospitalizada. Oremos por ela, oremos pelos familiares também. Estamos orando também por 3 pessoas que chegaram os pedidos agora à tarde. O irmão do irmão Coqueiro, o irmão Wesley, vamos orar por ele está fazendo uma cirurgia. Nós vamos orar também pela Carol, que é a vizinha da irmã Michele, que passou mal essa tarde lá no condomínio onde eles moram e precisa muito das nossas orações. Parece que ela tem uma filhinha e precisa também muito das nossas orações. E vamos orar também pelo irmão Osmani. O irmão Osmani fez a sua 2ª cirurgia, graças a Deus correu tudo bem, ele já está em casa. Vamos orar por ele, porque agora vem a 3ª parte do tratamento. Continuamos orando também pela mãe da irmã Andréia. Nós vamos agradecer a Deus pela melhora da mãe da irmã Fran e vamos também continuar orando pelos pedidos que têm chegado em nossa igreja. Se você tem algum pedido de oração, você pode nos enviar aqui através do Facebook. Do nosso Facebook, nós podemos estar orando pelos seus pedidos de oração também que têm sido enviado e chegado até nós. Se você pode se unir a nós nesse momento, nós podemos e devemos orar nesse instante. Pai Celeste, nós te buscamos nesta hora e rogamos, ó Pai, que o Senhor visite cada um, ó Pai, dos que estão enfermos. O Senhor tome cada um pelas tuas mãos, o Senhor os abençoe, o Senhor os fortaleça, o Senhor os guarde. Ó Deus, que o Senhor esteja sobre cada família, ó Deus, resplandecendo da tua glória, da tua paz, da tua força. E que o Senhor possa, nesse momento, nos fortalecer a nossa fé, nos encorajando a andar contigo, caminhando com o Senhor, andando sempre em tua presença. Toma, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos. E, ó Deus, derrama, ó Deus, toda a provisão, todo o sustento. Ó Deus, abra novas oportunidades de negócios para o teu povo, dê sabedoria e instrução para lidar com todos os momentos e as adversidades. E que em tudo, ó Deus, possamos ser mais do que vitoriosos. Nesta hora, Pai Celeste, eu quero colocar também, ó Deus, a família, ó Deus, de cada brasileiro que perdeu os seus entes queridos nesses dias. Toma, ó Deus, derrama do teu consolo, do teu bálsamo sobre a vida de cada um destas famílias, ó Pai, que estão enlutadas. Oro também, Pai Celeste, pelos governantes desta nação, para que possam realmente, ó Pai, querer o melhor para esta nação. Para que, ó Deus, sejam tomadas medidas, ó Pai, que sejam realmente para defender a vida, ó Pai, para defender e não propagar corrupção, Senhor. Toma, ó Deus, nossa nação em tuas mãos. Toma, ó Deus, o mundo sobre as tuas mãos. Repreende esta enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus. E nos fortaleça nesta noite na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, queridos, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso de 1 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso de 1 a 12. Nós temos estudado nessas últimas quartas-feiras, nós já estamos na nossa 5ª mensagem sobre os sinais da volta de Cristo. Então hoje nós vamos ver um outro sinal da volta de Cristo, que é a figura do anticristo. Nós vamos meditar nesse tema nessa quarta e na próxima quarta-feira. Então 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso de 1 a 12. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra,
quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Assim, o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queridos, observe bem que nós temos visto e tentado esclarecer aos irmãos sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós utilizamos sempre a exegese do texto, e a nossa hermenêutica, ela é sempre pautada no sentido de ser histórica, gramatical, analisando sempre o texto dentro do seu contexto histórico, analisando o texto dentro dos seus princípios históricos, dentro da sua interpretação histórica, para que assim possamos trazer esses princípios e trazermos esse ensinamento para o nosso viver nesse tempo em que estamos vivendo. O período que Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, já a perseguição está bem mais acentuada. E as pessoas, então, começaram a propagar de que Cristo já tinha vindo. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses, alertando a eles como seria essa vinda e como ela ocorreria, para que eles não fossem então enganados por aquelas pessoas que falavam sobre isso. E existem muitas religiões hoje em dia que já programaram o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, já marcaram a volta do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nós começamos essas mensagens no mês de abril, no final do mês de março, e dizendo para os irmãos que tinha sido propagado que dia 6 de abril seria a volta de Cristo. E os irmãos se lembram que eu alertei sobre isso, os irmãos. E eu quero hoje também dizer para os irmãos que nosso objetivo aqui não pode ser jamais o estudo do Apocalipse nessa intenção de tentarmos revelar a data, a hora do encontro triunfante e da volta do Senhor Jesus. Geralmente caem nesse engodo os dispensacionalistas, porque eles têm uma visão que eles acham que eles podem então determinar essa data, esse dia. Por isso que nós não somos dispensacionalistas. Nós analisamos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus para aferir os princípios históricos. Paulo, ele conta já uma história de que ocorreu já com o povo de Israel. Quando foi destruído o templo de Jerusalém, ele foi destruído e eles fizeram o quê? Eles levaram um porco, sacrificaram dentro do altar
e vocês sabem que os judeus não comiam porco, e isso para eles era um sacrilégio muito grande. E eles fizeram então uma festa, inclusive com orgias dentro do próprio templo. Então, esses irmãos acharam então que Cristo havia vindo e eles haviam ficado. E é interessante, queridos irmãos, porque muitas pessoas pensam que será de uma maneira assim. E nós precisamos entender os sinais, como ele se mostra, como ele está se apresentando, para que possamos então nos preparar. Não sejamos pegos, como nós estudamos na parábola das virgens, não sejamos pegos com as nossas lâmpadas sem o azeite para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que não adianta um estudo do Apocalipse preterista, no sentido de que eu estou tentando dizer a data, a forma, as coisas que estão acontecendo. Vou pegar os símbolos do Apocalipse e vou então transportar eles todos para cá e dizer que então é isso. A minha intenção aqui não é que você venha sair no final desse estudo dizendo, eu já sei quem é o Apocalipse, quem é o anticristo. Não. Eu quero que você entenda nesta noite esta figura que o apóstolo Paulo está advertindo a igreja de Tessalônica, que vai surgir essa pessoa dessa maneira. Vamos avançar olhando então como Paulo nos mostra quem é essa figura do anticristo. Qual é esse arquétipo do anticristo? Nós precisamos entender isso. Como ele vai se apresentar, como ele vai se mostrar. Será que é uma pessoa? Será que é um sistema de valores? Então, vamos analisar. Então, Paulo começa dizendo o seguinte: irmãos, não se deixem abalar nem alarmar facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por suposta carta vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, essa advertência é essa introdução que eu fiz com os irmãos. Não podemos estudar a palavra de Deus e analisar a palavra de Deus à luz dessa realidade. E quando estamos estudando o livro de Atos, eu tenho explicado muito para os irmãos que essa ação de que o Espírito Santo ele vem, ele age, ele controla, e é como se a pessoa tivesse perdido completamente todo o controle, não é a figura clara do Novo Testamento sobre a ação do Espírito Santo. Não é assim nem no Novo, nem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, agia, dava, e eles tinham consciência daquilo que o Espírito estava fazendo com eles. E também no Novo Testamento. Então nós precisamos entender e tirar da nossa mente essa visão de que alguém vai ter uma revelação, vai ter uma palavra que veio de Deus, que viu algo e que Deus falou com ele. É isso que Paulo está dizendo. Não vão se enveredar por esse tipo de circunstância, por esse tipo de ensino. Mas ao contrário, mantenham-se firmes em quê, queridos irmãos? O que ele diz? Mantenham-se firmes em quê? Nas profecias? Não, na doutrina. Mantenhamos firmes a nossa fé na doutrina. E não nessas pseudos profecias e revelações. Isso é uma tragédia para a vida cristã. Aqueles que ficam procurando a profecia, aqueles que ficam procurando uma revelação, isso é uma tragédia para a vida cristã. Não é para isso que Cristo morreu. Não é por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo para que você desenvolva uma fé segundo o varão perfeito, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai usar lá em Coríntios para que nós tenhamos a mente de Cristo. Por
Por isso eu e você precisamos compreender isso. Essa é a advertência que a igreja de Tessalônica. Daí ele começa a dizer então, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Eu já tenho falado isso com os irmãos. A apostasia já está aí. Nós temos visto isso. Várias e várias pessoas que falavam que eram de Cristo e hoje não adoram a Cristo. Recentemente, eu encontrei uma pessoa que foi até pastor e que hoje ele é líder de uma seita religiosa que toma até ayacucha, aquele chazinho Santo Daime. A apostasia já está aí. Se você acha que nós não estamos vivendo a apostasia, é importante que você já saiba. A apostasia significa o seguinte: eu não creio mais na fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas você conhece que eram cristãs e que hoje falam que não creem mais em Cristo Jesus? Não creio mais em Deus. Aí já está a apostasia. E então será revelado o homem do pecado. Olha essa expressão, o homem do pecado. Essa expressão é uma figura que Paulo usa de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos lá comigo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Ele está falando, Paulo está usando justamente essa figura desse homem do pecado. Qual característica dele? O homem do pecado, o filho da perdição. Qual que é a característica desse homem do pecado, desse filho da perdição? Ele se opõe contra tudo. Contra tudo que vem de Deus, tudo que vem do Senhor. Todo sistema que vem contra os princípios da palavra de Deus, todo sistema de valores e toda filosofia, toda ideologia faz parte do sistema de crença do anticristo. Dessa figura da perdição que tenta destruir e levar até mesmo os salvos a adorá-lo. Observe isso, queridos irmãos. Chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Queridos, é muito importante que nós nos lembremos algumas coisas que já aconteceram ao longo da humanidade. No século XVIII, eles fizeram um grande navio e falavam que nem mesmo Deus poderia afundá-lo. E o Titanic afundou. A maior banda de rock disse que eles seriam mais famosos que o próprio Jesus Cristo. E o seu principal integrante foi assassinado. Muitas e muitas pessoas já avogaram e falaram assim: nem mesmo Deus irá me parar. Isso faz parte do sistema de crença do anticristo, do filho da perdição. Vamos voltar lá em Daniel, para entendermos um pouco mais sobre essas profecias. Daniel capítulo 8. E é muito importante que eu e você, queridos irmãos, estejamos preparados para dar razão à nossa fé, compreensão da nossa fé, compreensão da palavra do Senhor, o nosso Deus. Daniel capítulo 8, do verso 9 ao 14, diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder, na direção do sul, do leste, e a terra magnífica. Cresceu até alcançar os exércitos dos céus, atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre.
Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada na terra. Então ouvi 2 anjos conversando. Um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Então nós vemos então a profecia desse anticristo em Daniel, falando que ele se avogou ser o próprio Deus. E é muito importante que eu e você entendamos isso que está acontecendo. As igrejas mandaram ser fechadas. As igrejas foram fechadas. Não nos esqueçamos de que isso vem de um país anticristão que não permite que os cristãos propaguem e vivam a sua fé em Cristo Jesus. Isso vem de um órgão mundial que baixou essas normativas que foram sendo copiadas por todas as nações ao redor do mundo, chegando até nós. E eu me lembro que muitos pastores chegaram a orar na década de 80, na década de 90, que Deus enviasse uma perseguição assim para o Brasil. Será que não é esse tempo que nós estamos vivendo? Esse tempo que o pensamento é impedir que as pessoas adorem a Deus. Será que não é esse tempo? Será que isso já não é uma preparação do filho da perdição, do filho do pecado? Mas existe um alento no texto, no verso 6. E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Você sabe o que detém de fato todo o assolamento do mal sobre o mundo? É o Espírito Santo de Deus. E quando Cristo vier, queridos irmãos, o que será tirado da terra será o Espírito Santo de Deus. Por isso que não haverá mais conversão. Por isso que não haverá mais regeneração, não haverá mais salvação, não haverá mais santificação, porque não haverá mais o Espírito Santo. Lembrando que em João 16, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que o Consolador viria e ele convenceria o homem e o mundo do erro, do pecado e do engano. Então a obra de Deus em nós é a obra do Espírito Santo. E ele detém que esse mal avance. Agora nós estamos vendo que está avançando muito rápido. Os sinais estão aí. Vamos ver mais algumas realidades que ele fala. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha o que ele fará. Ele agirá para, inclusive, enganar as pessoas com milagres. Vamos lá em Apocalipse 13.
que nos fala também sobre essa figura. Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e os seus tabernáculos e os que habitam nos céus. Olha, observe, se não é a mesma característica, a mesma ação. Verso 10, em Tessalonicenses, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Como nós temos visto o Evangelho ser vilipendiado em nossa nação? Como nós temos visto as pessoas blasfemando contra o nome de Deus, blasfemando contra Jesus Cristo. Nós já vimos o que aconteceu nesse carnaval, na Marquês de Sapucaí. Blasfêmia. Uma representação que mostrava o diabo matando Jesus, o diabo destruindo Jesus, caçoando de Jesus. Filmes que foram lançados por grupos no país, colocando Jesus como homossexual. Quanta blasfêmia, quanta coisa odiosa contra o nosso Deus, contra a palavra do nosso Deus. Quantos crentes que estão cada vez mais convencidos e vivendo uma vida debaixo da rebelião, da perversidade, do pecado. Não há mais tempo. As obras estão sendo manifestas, os sinais estão sendo revelados. Estão vilipendiando o nome do Senhor. Estão destruindo a fé. Estão impedindo o povo de adorar e de buscar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a geração que mais vê os sinais da volta de Cristo se aproximando. Eu tenho falado isso e mostrado para os irmãos a cada quarta-feira, para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos buscando, para que nós estejamos orando, para que nós estejamos jejuando, para que nós estejamos anunciando, enquanto temos a ação do Espírito Santo, para que as almas sejam salvas, libertas do perverso, liberto do homem da perdição, do iníquo, liberto daquele que é o anticristo e que faz as blasfêmias contra o Senhor, o nosso Deus. A última parte desse texto diz: por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que você tem visto nesse país? Pessoas tendo prazer na injustiça, soltando condenados, destruindo condenados, se afiliando a grupos de corrupção e da mentira. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, já alertava a igreja sobre esses tempos, sobre a realidade desses corações iníquos. Romanos capítulo 1,
Versículo 18, porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem renderam graças a eles, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscurecidos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, mortal, como as de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. 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 Estão sendo manifestas as obras do filho da perdição e do anticristo. Assim como naquele período os irmãos de Tessalônicas começaram a compreender que eram sinais da volta de Cristo. E Paulo então ele vai terminar a sua carta aqui a Tessalonicenses dizendo para esses irmãos que eles não ficassem mais ociosos, mas que ao contrário, que eles começassem a trabalhar arduamente. 3:8. Trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados. E aí ele diz aqui, pois as pessoas, se alguém... Então ele diz para que esses irmãos pudessem continuar firmes, confiantes no Senhor. Desculpe, irmãos, é aqui no capítulo 2 mesmo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados por Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de que tomassem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer de carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Resumindo, os sinais da volta de Cristo estão se mostrando. Os sinais do filho da perdição estão se mostrando. A inversão e a blasfêmia está se tornando padrão. Querido irmão e querida irmã, não assista coisas que blasfemam contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Não ouça, não permita essas coisas dentro da sua casa, na sua vida. É tempo de se buscar a Deus e se fortalecer no Senhor. É tempo de se orar mais a Deus. Nós nunca imaginaríamos que um dia eu estaria aqui, dentro dessa igreja, e os irmãos estariam aí, e não aqui dentro da igreja. Nós nunca imaginaríamos isso. São sinais. O mundo está cada vez mais distante de Cristo. As obras do anticristo significam contrárias a Deus. Voltemo-nos para a palavra. Voltemo-nos para o Evangelho. Voltemo-nos para sermos fortalecidos pelo Senhor, o nosso Deus,
mediante o estudo da palavra, mediante a oração, e anunciemos a palavra corajosamente, para que aqueles que ainda estão no caminho da perversidade possam se arrepender enquanto há tempo, possam se voltar a Cristo Jesus, possam se encontrar com Cristo, ao invés de serem levados pelo filho da perdição. Hoje eu quero orar. Se você tem algum familiar, algum parente seu, que não é cristão e que está distante do caminho de Jesus Cristo, hoje a minha oração é por essa pessoa, para que você seja um instrumento de Deus na vida dele, para que ele se arrependa, se volte para Cristo Jesus e saiba que em Cristo Jesus há salvação, a transformação, a libertação, que em Cristo Jesus nós experimentamos a verdadeira paz. Em Cristo Jesus nós temos esperança da vida eterna com o Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha de verdadeira esperança e de verdadeira ousadia. É tempo cada vez mais de se consagrar a Deus. É tempo cada vez mais de orarmos mais a Deus, de buscarmos mais o Senhor. Na próxima semana continuaremos estudando essa figura, esse arquétipo do mal, para que possamos compreender e não sermos enveredados pelas blasfêmias e pelas coisas que nos afastam do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Coloque o nome da pessoa que você vai orar, do seu familiar. Pode ser que seja aquele seu familiar que está preso no vício das drogas, aquele seu familiar que talvez esteja preso no álcool, preso também em doutrinas falsas, preso também em coisas do mal, preso talvez fora do padrão moral da palavra de Deus. Vamos orar, porque o Espírito Santo pode quebrantar esse coração nessa noite, e você pode ser um instrumento de Deus para a salvação dessa alma. Senhor, que o Senhor nos leve, ó Deus, o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo, com toda a sabedoria, com toda a graça, com toda a força, para sermos os porta-vozes da Tua palavra nesse tempo, para sermos, ó Deus, os Teus embaixadores nesse tempo. Vem nos usar, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua força. E, ó Deus, vem repreender toda a obra do mal, ó Deus, sobre a face da terra. Vem repreender este mal que está assolando toda a terra, Senhor. Vem repreender, ó Deus, todos esses que estão tentando impedir a obra do Senhor e o Teu reino de avançar, Senhor. E nos fortalece na Tua palavra, para que possamos andar nos Teus caminhos, viver na Tua vontade e não se desviar, porque esperamos a volta do Teu Filho. Nós esperamos encontrar contigo. Nós esperamos, ó Deus, o grande encontro com o Senhor Jesus. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que ficaram com a gente hoje. Que Deus esteja abençoando. Se essa palavra te tocou, compartilhe com outras pessoas que você conheça, talvez cristãos que estão enfraquecidos na sua fé, para que sejam fortalecidos. Que Deus possa te abençoar. E amanhã estaremos na nossa live lá no Instagram, às 17 horas. Deus esteja te abençoando. Fique na paz de Cristo. E vamos ouvir mais uma canção do Ministério de Música. E que Deus nos abençoe. Ao final da música, eu volto para fazermos a oração final. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim.
Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes
Fique na paz de Cristo. Se você quiser vir domingo, 10 horas ou 18h30, lembre-se da sua máscara, tá bom? Seguindo os critérios que serão postados nas nossas redes sociais e seguindo os processos do decreto do nosso governador. Pai, que o amor de Deus, que a graça do Teu Filho e as preciosas e santas consolações do Teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje até a volta do Teu Filho. Amém. Deus te abençoe.